Boa noite, queridos amigos, queridas amigas do grupo de leitura. É com muita alegria que vamos dar início à nossa reunião desta noite. E antes de falar sobre a prece, nós vamos lembrar que hoje é aniversário de nossa querida amiga e irmã Cidinha. Hoje é um dia especial para ela, para todos nós, que ela receba os nossos cumprimentos, rogando sempre a Deus que a abençoe, a proteja, ilumine e que dê a ela muita saúde. Os votos são os cumprimentos de todos nós. E queremos lembrar também que nesta semana aniversariaram outras companheiras do grupo, não é? A Alessandra, dia 16, e a Mara, dia 19, se não me falha a memória, né? Que também elas sejam amparadas e recebam os nossos cumprimentos. E agora, para dar início, nós vamos pedir a nossa amiga Leiner para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita Adelino de Carvalho. Neste momento estamos todos reunidos em um só pensamento para que possamos dar início em nossos estudos com a prece, falando o meio de falarmos com Jesus, com Deus nosso Pai, pedindo a Ele que nos dê o equilíbrio necessário para que nós não caímos em deslizes. Não pedimos só para a nossa família, mas pedimos para toda a família em Deus, a humanidade, que todos poderemos ter esta oportunidade de orarmos e pedir a Ele tudo aquilo que for melhor para nosso adiantamento espiritual, moral. E nós pedimos para todos que desencarnaram, não só com o problema de Covid, que foi umas mortes coletivas, mas para todos que desencarnaram até neste momento, que possa ter a proteção do alto, do Mestre, que é a sabedoria infinita, que possa dar como eles são acolhidos de melhor maneira. E pedimos que essas pandemias, pode haver um meio que só Jesus e o Pai sabe como fazer. Que isso um dia, uma hora, nós estaremos livres destas epidemias tão terríveis, destruidoras. Por isso, Jesus, nós te agradece e agradece a todos que colaboraram conosco neste momento. E em seu nome, em nome de todos que colaboram sempre conosco, deixamos por iniciado, aliás, o nosso trabalho de estudo. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Leiner por essa prece maravilhosa. Cidinha, você merece tudo. E agora nós vamos pedir a Silvana para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos. Primeiramente, queria cumprimentar a minha querida amiga Cidinha, viu, Cidinha? Que Jesus abençoe, a proteja sempre, lhe dê toda a felicidade do mundo, a harmonia, que você é muito querida no nosso grupo, viu? Minha amiga Cidinha. Tudo de lindo para você, viu? Muita saúde e paz para você, muitos anos de vida, que Jesus a proteja sempre. Um grande abraço para você. Hoje nós vamos ler o capítulo 6º,
o Cristo Consolador, o item 3 e 4. Consolador prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Abre parênteses, São João, capítulo 4, versículo 15 a 17 e 26, fecha parênteses. Item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, abre aspas, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, fecha aspas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, fecha aspas. Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas,
some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana por essa leitura e agora, para fazer uma pergunta para nós, nosso irmão Pedrinho vai fazê-la. Eu vou ler do livro Consolador, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Pergunta: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operar da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos o nosso irmão Pedrinho pela leitura dessa pergunta e agora, passando aos comentários, nós vamos convidar o nosso amigo senhor Vicente para iniciar para nós. Prezados irmãos do Centro Espírita Deline Carvalho, que Jesus abençoe a todos e ampara. Nós vamos fazer aqui um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. O Consolador, a leitura, o Consolador prometido. Então, nós sabemos já que, diz aqui, se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele enviará um outro Consolador. Nós sabemos que o nosso Consolador, um outro Consolador que Ele envia, é a doutrina espírita, porque é ela que vai nos mostrar o nosso caminho, vai ensinar as parábolas, vai ensinar aquilo que o Cristo disse e foi esquecido ou foi mal compreendido. Então nós vamos dar graças a Deus esse Consolador prometido.
Mas muitos reclamam porque não entendeu a parábola, assim como aqui o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nós vamos pensar, serão consolados, mas como que vamos, qual é a forma de nós achar feliz sofrendo sem saber o porquê se sofre? O Evangelho vem explicar. O Espiritismo lhe mostra a causa das existências anteriores, na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado, mostra-lhe o objetivo, naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, à sã depuração, que assegura a felicidade na existência futura. Aqui o Espiritismo conta para nós que o sofrimento, a dor, não foi para doer, veio para nos curar as nossas enfermidades do passado, do que nós devemos, curar o nosso orgulho, o que nós já as nossas vaidades que tivemos na vida anterior. Então é necessário relembrar que no passado nós devemos, não é à toa que nós estamos aqui na Terra. E a vida futura, nós precisamos muito trabalhar em favor do próximo, do amar o próximo como a si mesmo, porque senão, a hora que nós chegar no plano espiritual, o que nós temos para pedir? Se nós falamos que queremos lá uma felicidade na vida futura, alguém lá vai falar para nós: não, você resta receber a punição do seu orgulho. Aqui não fez nada para merecer bom lugar, a felicidade aqui do mundo espiritual. O jeito é o quê? Fazer o quê? Correr para trás e pedir mais reencarnação. E nós vamos, se nós não melhorar, não procurar melhorar aqui na vida da Terra, nós vai ficar repetindo encarnação e nada conquistamos na vida futura, felicidade nenhuma. A nossa felicidade não. Lá vai dizer para nós: falta receber a punição do seu orgulho, das suas vaidades. Aqui você não fez nada para merecer felicidade aqui na Terra. E o Livro dos Espíritos falou do espírito, do feto, que se ele já tem um espírito, fala que não. O espírito só completa depois da reencarnação. Ele tem já aquele que vai acompanhar, mas reencarnação, só a alma do espírito só coordena depois da próxima encarnação, depois do nascimento. Nós temos aqui também umas trovinhas
do livro Trovas do Outro Mundo, fala trovas, provérbios. Ensinamento profundo que se trova, que simplifico nessa trova, que simplifico. Começar de novo. Ensinamento profundo que na trova simplifico. Quem nunca sabe ser pobre não é capaz de ser rico. Cartaz que o mundo apregoa para o cultivo do bem. Quem receia ingratidão não auxilia ninguém. Nos temas da elevação, esta nota incontroversa. Mais vale um dia de dor que 2 anos de conversa. Sentença que a vida guarda em seus artigos de fé. Na hora do sofrimento, cada qual mostra o que é. Ante o mal, eis a doutrina, que serve a crentes e ateus. Perdão é a melhor vingança nos estatutos de Deus. Que Jesus nos abençoe e ampara, e que ilumina todos os companheiros do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido amigo, Sr. Vicente, e ficamos felizes com essa colocação. Muita conversa não adianta nada, né, Sr. Vicente? Nós precisamos agir, né? E a gente queria aproveitar para vocês mandarem o dia do aniversário do senhor, da Leiner e da Marilda. A gente também quer cumprimentá-los no dia certo, tá? E agora, dando continuidade, a nossa irmã Célia vai continuar os comentários para nós. Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. E mais uma noite feliz desse mês de maio de 2021. Nós aqui estamos para refletir um pouco sobre a mensagem. E a mensagem de hoje é uma das mais bonitas do Evangelho, porque vai nos trazer sobre o Consolador prometido por Jesus, que nada mais é do que a doutrina espírita. Jesus, ao partir da terra, ele deixa bem claro, ele nos promete um outro Consolador, o Espiritismo, que vem cumprir a promessa do Mestre. O Espiritismo, ele vem nos consolar, nos ensinar e a divulgar o amor vivido e sentido por Jesus aqui na terra, nos mostrando que esse é o passaporte para uma vida de harmonia com as leis de Deus, com as leis do nosso Criador, do nosso Pai. O Espiritismo também vem nos ensinar que quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes aqueles que sofrem, que estão em aflição, não como maneira de que devemos querer sofrer, fazer alguma apologia ao sofrimento de maneira alguma, mas em paz, tranquilos, como bem-aventurados, aqueles que compreendem, aceitam e transformam-se para melhores quando vivem a mensagem do Evangelho nas suas aflições, aplicando assim o que Jesus ensinou. E vamos lembrar também que Emmanuel, que tanto nos tem ensinado, ele nos ensina que o Espiritismo, ele não veio para substituir outras crenças. Emmanuel, ele veio nos ensinar que o Espiritismo veio sim dar cumprimento às máximas do Cristo.
E esse cumprimento, ele é primeiramente os ensinamentos que nós vamos adquirir através do conhecimento da Boa Nova. E através do conhecimento, nós vamos desenvolvendo sentimentos que nos fortalecem. E esses sentimentos que nos fortalecem, eles são desenvolvidos na convivência com o nosso próximo, no bem que nós escolhemos fazer, que o Evangelho nos ensina. E sentimentos extremamente importantes, básicos mesmo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, em comunidade, são sentimentos como a fé, a caridade, o amor na sua expressão mais sincera que pode existir. E assim nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos entendendo, vamos dizer assim, e entendendo as máximas de Jesus. E isso traz uma renovação. Isso sim é construir o homem de bem dentro de nós. Então, meus irmãos, a reflexão na noite de hoje é para que nós possamos desfrutar e valorizar muito do que o Consolador prometido tem nos trazido, ou seja, do que o Espiritismo tem nos trazido, que é uma nova forma de entender e sentir a mensagem de Jesus, de uma maneira límpida, transparente e que nos faz muito bem. E nós vamos caminhando para entender que, independente da religião, independente das formas humanas que o homem possa expressar a sua espiritualidade, que todos nós aqui na Terra, nas mais variadas formas de sentir, nas mais variadas formas de se expressar, nas condições religiosas, espirituais, todos nós, para sermos felizes, para termos as compensações do homem que vive em aflição, mas que a entende, que todos nós só temos um só mestre, um só evangelho, a Boa Nova. E que esta máxima dessa mensagem, ela se resume em a gente entender e aplicar na nossa vida a máxima de Jesus quando ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Mas não é amar de uma maneira mecânica, mas amar da maneira que o Cristo nos ama e que aqui esteve até entre nós, para assim exemplificar, para nos mostrar o quanto o seu amor é real por nós. Que nós possamos todos os dias dar graças por essa mensagem bendita, que é Jesus, a luz da doutrina espírita em nossa vida. Muita paz, um abraço a todos e que tenhamos a partir de amanhã um domingo tranquilo, calmo e uma semana de bênçãos. Obrigada pela oportunidade, que Jesus esteja conosco hoje e para sempre. Nós agradecemos a nossa querida Célia por seu comentário e agora nós vamos pedir a Volanda para apresentar para nós uma leitura. Boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma leitura do livro Respostas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, capítulo 4, Viver Melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita da vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar,
progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Muito obrigada e uma boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Volanda por essa leitura belíssima que ela fez para nós. E agora os comentários vão iniciar desse texto, né? E o Gabriel vai fazer para nós o primeiro comentário. Boa noite a todos, amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Muito gratificante mais uma noite poder fazer o comentário do item Viver Melhor, livro Respostas da Vida, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Excelente mensagem, né? De início. Viver melhor. E aqui ele vai discorrer algumas dicas, digamos assim, de viver melhor. Hoje mesmo, numa outra reunião, a gente comentava sobre um tema parecido. A gente falava sobre o homem de bem. E ele cita, é uma receita de bolo, lá o item do Evangelho, o homem de bem. É uma receita de bolo para aquele que quer buscar essa paz, porque a paz, na verdade, é uma paz de consciência, não necessariamente material. Claro que se o mundo estiver acabando ao seu redor, vivendo num país em guerra, aí são situações extremas, né? Mas a paz que a gente busca, esse viver melhor, queremos ser felizes, viver melhor, como diz a mensagem. A gente busca muitas vezes e fica na filosofia apenas, né? E a gente esquece de ser um pouco mais pragmático e seguir conselhos de pessoas que vivem bem, digamos. Né? Não existe a felicidade absoluta na Terra, mas existem aqueles mais tranquilos, aqueles que têm uma vida mais equilibrada. E a gente pode seguir os conselhos, né? E acho que até devemos. Nós devemos seguir os conselhos. Então, quando a gente, né, indo para o campo material, quando a gente quer, por exemplo, ganhar dinheiro, a gente segue conselho das pessoas que ganharam dinheiro. Muitas vezes. Quando a gente quer atingir um sucesso profissional em tal área, a gente segue pessoas que atingiram esse sucesso. E quando nós queremos paz, o que dizem essas pessoas que tiveram uma paz relativa na Terra? E a gente vai ver que geralmente
a paz está ligada ao bem que a gente faz ao próximo. Isso traz uma paz de consciência muito grande. E, como diz na mensagem, a gente precisa fazer algo. Se engajar, como ele fala, engaje-se na fileira de servidores que lhe afine com aptidões, aliste-se em qualquer serviço no bem comum. A gente precisa nos condicionarmos a alheios pontos de vista. Então, o que a gente puder colaborar no nosso bairro, na nossa família, a gente busca fazer isso, porque isso vai nos trazer aos poucos, né? Não é mágico. Mas a paz do dever cumprido, a paz do eu pelo menos estou tentando, eu acho que é isso o mais importante. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Nunca foi tão verdade aquela máxima, né, de Gandhi, né? Procure ser a mudança que queremos ver no mundo. Então existem muitos livros do Chico, o Evangelho, livros até que não são espíritas, livros de autoajuda, que tem dicas valiosas, mas a gente muitas vezes fica esperando um milagre e o dia da nossa transformação, né? Hoje eu me transformei. Não, a transformação nossa vem de pequenos acontecimentos constantes no nosso dia a dia. Então que a gente possa seguir essa dica valiosa de levar a paz para que a gente viva em paz. Porque enquanto tiver alguém que chore no mundo, alguém que viva em conflitos, essa paz, a paz do mundo, digamos, não vai acontecer. Então que a gente possa ser esse agente que leva a paz a todos os cantos, por onde quer que a gente passe. Lembrando, né, a belíssima oração de São Francisco: fazei-me instrumento de vossa fé, de vossa paz. Então que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que a gente possa levar um pouquinho da paz ao próximo, porque desse jeito estaremos trazendo a paz para dentro dos nossos corações. E essa é a única coisa que podemos dar sem nada possuir materialmente. Uma boa noite, estejamos todos com Deus, que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Gabriel pelo comentário e agora, para dar continuidade, nós vamos pedir a nossa Ivana para prosseguir. Boa noite, queridos amigos e irmãos do nosso grupo de leitura da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. Nosso cantinho de paz e de amor. Agradeço a oportunidade e peço a Deus que nos inspire e nos envolva nesse momento. A lição lida pela nossa Volandinha, do livro Respostas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz, já traz em seu título a mensagem e o ensinamento que nos ofertará: viver melhor. André Luiz, no primeiro parágrafo, faz uma constatação de que todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos viver melhor. Mas em seguida chama-nos a atenção, dizendo que ouçamos a voz da experiência. E com ele podemos guardar em nossos espíritos aprendizados que deveremos nos esforçar para colocá-los em prática. Vejamos o que André Luiz nos diz. Ele inicia falando assim:
que a felicidade não é tapete mágico. A felicidade nasce do bem que espalhamos e não do que acumulamos. Requer esforço, requer trabalho. Conta-nos uma grande verdade, ou seja, que a alegria podemos transmiti-la sem possuir nenhuma alegria. Podemos estar vivendo em dificuldade, mas podemos suprimir a dificuldade do nosso próximo e temos imensos recursos à nossa mão para poder auxiliar. Sendo assim, então, qual é a receita de vida que depreendemos para viver melhor? André Luiz nos fala que vamos melhorar, ou seja, vamos viver melhor, quando proporcionarmos ao nosso irmão a melhora dele. Todos temos o dom da vida que Deus, nosso Pai, nos deu. Mas se servirmos somente a nós, se formos egoístas, não estaremos atingindo os objetivos da vida, ou seja, não estaremos vivendo para aquilo que Deus nos criou. Pois viver, como nos diz André Luiz, é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos viver melhor, devemos servir na causa do bem de todos. Se assim fizermos, não será preciso complicar com inumeráveis pontos de vista. Então, o que fazer? Ele nos dá a receita, que poderemos nos engajar num grupo afim e realizarmos algum trabalho no bem. Aqui a importância da casa espírita para todos nós, pois temos a oportunidade de encontrar diversas frentes de trabalho no bem e também na casa espírita encontramos amigos para executarmos as tarefas, exercitando a fraternidade, o amor, a união e dessa forma atingiremos a verdadeira alegria que nos trará a paz, a segurança. Precisamos aprender a entregar à vida o melhor de nós, pois somente assim a vida nos dará o melhor. Só seremos felizes quando fizermos os outros felizes. Não há mágica. O que existe é uma lei perfeita de Deus. É preciso que saiamos de nós mesmos ao encontro do próximo. Mas precisamos aprender também a não resmungar, não reclamar, não se queixar de ninguém. E será assim, quando conseguirmos fazer bem, tudo isso é que encontraremos a Deus. André Luiz ainda nos diz que essas instruções não são apenas para nós aqui na Terra. Que não nos enganemos se achamos que os mortos estão em paz gratuita, pois os mortos, se quiserem paz, terão que aprender a sair também de si mesmos e terão que sair para servirem também. E isso é o que mais vemos nos livros da série André Luiz. Todos os chamados mortos não estão numa paz contemplativa, mas sim trabalhando, servindo, aprendendo,
ensinando, realizando o bem. Para encerrar, eu peguei um pequeno trecho de uma lição maravilhosa que está no livro Comandos do Amor, autores diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 2, intitulada Evangelho e Vida. Depois eu vou deixar toda a lição, porque ela é muito rica, mas só vou ler um trecho para encerrar os nossos comentários. E é do espírito Sheila. Ela diz assim: no mundo de hoje, há boa vida e há vida boa. Boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. Por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras, de boa vida, servem a si mesmos. As segundas, a de vida boa, respiram no auxílio incessante aos outros. E ela termina a lição assim: estejamos alertas quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Muito obrigada, desculpe o avanço do horário e uma boa noite a todos. Feliz aniversário, Cidinha, e um grande abraço. Um bom domingo a todos. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pelo belo comentário e essa leitura maravilhosa da Sheila, né? Nós agradecemos muito, viu, querida Ivana? E agora nós vamos pedir a Nilma e o Paulo Márcio que vão apresentar para nós uma narrativa. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que podemos participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que nos coube esta semana é a leitura do capítulo 8, O Proveito Comum, do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. O proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se, de minuto a minuto, contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não havia andado meia milha, quando avistaram vasta faixa de pântano,
E o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios, que se beneficiarão com segurança e eficiência. Porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: Aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não visitasse? Amanhã, talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam, em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: Aqui as pétalas puras conservam o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou aos discípulos espantado: Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade de participar.
Nós agradecemos aos nossos queridos irmãos Paulo, Márcio e Nilma por essa belíssima narrativa e também por terem enviado o texto, assim como a Ivana Volanda, né? Tá virando moda, é uma moda boa. E agora, encerrando o nosso trabalho virtual deste sábado, agradecendo a todos, nós vamos pedir a nossa irmã Marilda para fazer a prece de encerramento para nós. Agradecemos a todos pelas bênçãos, por estar nesse grupo, Adelino de Carvalho, que abençoe. Gratidão por fazer parte, pedindo sempre a Deus que nos abençoe a todos, nos dá muito entendimento, muita paz, muito amor em nossas vidas, muita união. Que sempre sejamos irmãos em Deus e ideais de amor. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Que venha até nós o vosso reino, que seja feita a tua santa e divina vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas dívidas, das nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregues em novas tentações, mas livrai-nos de mal. Nós agradecemos a Marilda pelas palavras, pela prece que ela fez para nós e vamos encerrando nesta noite agradecendo a todos que leram, comentaram, fizeram preces, aqueles que apenas ouviram, que sejam todos amparados e uma vez mais os parabéns para a Cidinha. Que Deus abençoe a todos e fiquemos todos com Ele. Que assim seja.